Estamos dando início à lição número 7 da série Evangelismo Intencional, que é o Exército da Grande Comissão. Deus tem coisas grandes, a comissão é muito grande, e porque foi de Jesus, o exército dele também é grande, tá? Então, você faz parte do grande exército de Deus, que tem um comando do grande general, que é Jesus. E nessa manhã vamos estudar juntos esse tema tão importante para podermos então caminhar na série Evangelismo Intencional. Você é chamado para transformar o mundo, a ajudar Deus a transformar o mundo. Olha só, Deus quer transformar o mundo e chama você para ser parceiro. Paulo diz assim, somos cooperadores de Deus, tá? Diz que somos embaixadores de Deus, mas também somos cooperadores de Deus. Deus precisa de cooperadores? Sim, precisa, porque Deus resolveu compartilhar sua obra conosco. Deus podia derrotar os diabos sozinho? Com certeza. Ele falou, não. Aí não vai ter graça, né? Deus dá um sopro, como vai acontecer no final, e vai destruir o inimigo. Não, mas ele falou assim, eu vou compartilhar essa missão com os meus filhos. Aparentemente, Satanás falou assim, deu risada, né? E falou assim, vai ser fácil, né? São homens frágeis como eu e você. Só que Deus tinha uma arma secreta, né? Que era o seu filho que foi enviado aqui. Através de Jesus, no poder de Jesus, nós temos autoridade maior que Satanás agora. Olha só. Então, Satanás derrotado, né? E é vencido por pessoas simples como eu e você, frágeis como eu e você, mas com as armas espirituais de Deus. Então, Deus quer transformar o mundo, chamou você para ajudar nessa tarefa. Olha, você pode ajudar Deus? Pode sim, e deve. É por isso que Paulo falou, somos cooperadores de Deus. Tá? Precisamos mostrar ao mundo que ter um compromisso com Cristo não é algo monótono, tedioso, mas a aventura mais excitante, emocionante que o espírito humano pode conhecer. Assim, a aventura mais extraordinária. Várias pessoas pensam que o evangelho é chato, uma coisa enfadonha, uma coisa para velha que não tem para onde ir, ou para gente ignorante que não sabe o que fazer. Não. Evangelho para pessoas inteligentes que falam assim, eu quero o melhor para a minha vida, tá? Você descobre que o evangelho é essa aventura extraordinária, onde você vê o invisível, você entra no reino de Deus, e você agora tem a vida de Deus, a natureza de Deus, o poder de Deus, né? Todas as bênçãos de Deus através de Cristo, que aventura maravilhosa, né? E a certeza de que a sua vida aqui realmente é só uma passagem, né? Porque todos aqui estão só de passagem mesmo, só que alguns nessa passagem não vão dar continuidade na eternidade na presença de Deus. Infelizmente, alguns estarão longe de Deus para sempre, porque escolheram viver longe de Deus aqui. Por que escolheram? Às vezes até porque acham que viver com Deus aqui é uma religião chata. Bom, primeiro que não é religião, é um relacionamento, tá? Você fala de religião, essa coisa realmente ninguém... Sabe, eu já tenho a minha religião e outros nem querem mais religião. Se cansaram de religião. Você precisa, então, mostrar que viver com Jesus é uma experiência diária, transformadora, extraordinária, maravilhosa. Amém? Quando você mostra isso para o mundo, as pessoas começam a se interessar, tá bom? Aí você fala, quanto ao teu passo, vocês não sabem que servir a Deus é tão difícil. Faz o seu vizinho, vai querer servir a Deus? É lógico que o caminho é estreito, há tribulações, sim, no mundo tereis aflições. A diferença é que nós temos aflições como todos os outros. Ficamos doentes, passamos necessidades, às vezes por desemprego. A diferença é que nós temos aquele que é o Senhor, né? Nosso pastor, e nada nos faltará. Ele disse, estou convosco todos os dias. Ele está conosco. Você pode passar pelas tribulações sozinhos, você pode passar pelas tribulações com aquele que resolve os seus problemas. Então, quando a igreja mostra isso, né, os que estão lá de fora da igreja, né, olhando assim, bem todo para Jesus, né, de lado, né, sei lá, que será que é bom mesmo, mas eles vão entrar, né, nessa igreja gloriosa, não no templo, na igreja que é o corpo de Cristo, vão entrar e vão se render a Ele, ao Senhor Jesus, porque vão descobrir que a vida cristã é maravilhosa. É isso que você tem mostrado para as pessoas, uma vida poderosa, maravilhosa, as pessoas com dó de você, está sempre prestando dinheiro para você, sempre quebrando galho para você, fala, pô, esse homem, ele diz que é rico em Jesus, mas está sempre pedindo dinheiro emprestado, e está sempre doente, está pior que eu, né? Você vai passar por problemas financeiros também, mas você tem que lembrar que não depende de homens, depende de Deus, amém? Olha só, essas lições são muito importantes, devem ficar no seu coração.
Dando sequência aqui, nós vamos entender que você pode ter êxito ao testemunhar. Você fala assim, eu já tentei fazer, mas não deu certo. Êxito, que você pode ter sucesso testemunhando, pode ter resultados, porque não é você, é Deus que opera, é o Espírito Santo que faz a obra, né? A sua parte é só emprestar a boca para Ele. Empresta essa boca para Ele, que Ele sabe o que fazer, Ele sabe o que falar. Jesus falou assim, você não se preocupe muito com o que vai falar, lógico, estude a palavra, guarde a palavra, pratique a palavra, mas na hora de testemunhar é a tarefa do Espírito Santo, tá? A sua tarefa é emprestar a boca, né? A tarefa dele é usar você como instrumento para convencer pessoas. Então, independente do modo como Deus escolhe usar a sua fidelidade ao testemunhar, sua responsabilidade é apresentar a Cristo. É a responsabilidade dele, quer dizer, de Jesus, atrair as pessoas para si mesmo. E nós temos um conceito muito importante, mas o que é testemunhar? Né? O que é testemunhar? Testemunhar é compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Guarde bem essa frase, que é muito importante, né? Você então vai testemunhar compartilhando Cristo no poder do Espírito Santo. E os resultados? São problema de Deus, tá? Quando você lança a semente na terra, o lavrador lança a semente, nem sempre ele sabe se vai dar fruto ou não, mas ele lança a semente. Nem todas dão frutos, mas se nenhuma desse fruto, o lavrador morrer de fome, deixaria de ser lavrador, mas por que ele continua lavrando a terra? Porque muitas sementes caem na terra e dão fruto. É assim que ele vive. Olha, você continua semeando a palavra e muitas dessas sementes vão produzir fruto, depende da terra. Se a terra é boa, vai produzir fruto sim. Testemunhe de Cristo, fale de Cristo, do poder de Cristo, do poder do Espírito Santo e deixe os resultados com Deus. Deus vai fazer a obra maravilhosa, convencendo as pessoas que elas precisam de uma transformação. Mas é muito importante você estar preparado, viu? Muita gente está tão despreparado que ele não tem os fundamentos básicos do Evangelho, não conhece assim a verdade, porque você não precisa ficar estudando as heresias, as seitas, você não precisa ficar estudando as coisas erradas, você precisa estudar o que é certo. Estude a verdade, que a verdade combate tudo que é errado, tá bom? Esteja preparado, como Paulo diz, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Prepare-se na verdade. Tem gente estudando muito como combater a seita número 1, a seita número 2, a religião tal. Não se preocupe com isso, fale a verdade. A verdade é suficiente para você desarticular, desmontar, né? E até esmagar toda mentira do inimigo. A verdade sempre prevalece. Então, prepare-se com a verdade. Primeiro, tenha certeza que você é um cristão, que você nasceu de novo. Faça uma avaliação. Eu estou na fé, eu estou na graça, estou salvo mesmo. Tem gente que quer falar de Jesus, mas nem ele tem convicção. Então, tenha a sua plena convicção. Olha, fala, Senhor, eu quero ter convicção, se você não tem ainda. Depois, tenha certeza de que não há pecado inconfesso, quer dizer, não confessado. Você está com a vida toda atrapalhada, toda enrolada, cheia de pendências espirituais, mágoas no coração, pecados escondidos. Como você vai ter sucesso, né? Como vai ter êxito no testemunhar? Né? Não tem jeito. As coisas não acontecem mesmo. Mas você, então, precisa ter a vida purificada. Vem 1 João, né? Capítulo 1, versículo 9. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Deus quer tratar você, né, com um coração puro, é só você deixar, só você permitir, e através do sangue de Jesus você estará preparado para enfrentar o inimigo sem acusação, tá? Amém? Mas aí depois que você não tem mais pecado para confessar, está tudo certinho, limpo pelo sangue de Jesus, esteja cheio do Espírito Santo. Vamos falar assim, se Deus quiser, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Olha, tem uma boa notícia, Deus quer, tá bom? Só falta a sua parte. Efésios capítulo 5, 18 fala, enchei-vos do Espírito. Por que enchei-vos? Porque o que Deus podia fazer, já fez. Ele derramou o Espírito, quer dizer, ele colocou à disposição o Espírito Santo para todas as pessoas. Agora, encher-se é uma tarefa nossa, tá? Você que, é coisa assim, tem uma torneira ali aberta, uma torneira cheia, né, que tem água, você está morrendo de sede, está aqui um copo. Agora você vai lá e, né, enche o seu copo de água e beba. É assim, encha. Mas eu tenho preguiça, então vai ficar com sede. Ali está a água. Então você tem uma fonte jorrando.
ali tem a água, vai lá e beba da água, né? Enche o seu copo, enche o seu tanque, enche o seu vaso, vai lá. É assim que Deus fala, olha, você tem que se encher. Então, seja cheio do Espírito Santo, porque esse é um requisito indispensável no seu preparo para ser uma testemunha poderosa e eficaz do Evangelho de Jesus. Mas tem mais um item importante, né? Então, é o preparo que nós estamos falando de conhecimento bíblico, né? O preparo que você também está humildemente dependendo do Espírito Santo, de você, às vezes, pensar, quando você pensa que pode, consegue, não vai conseguir, isso aqui está fácil porque ele só falta fazer o apelo. Às vezes não falta não, aparentemente está fácil, mas está difícil. Mas aquele está tão difícil, mas ele é fácil. Sabe por quê? É o Espírito Santo que faz. Há um episódio interessante no livro de Atos. Depois que Saulo de Tarso se converteu, ele que foi um fariseu devoto, conhecia todas as estratégias, todas as, enfim, assim, todos os bastidores, enfim, da religião judaica, principalmente dos fariseus. Ele entrou lá em Damasco e entrou nas sinagogas, começou a contender com as pessoas. A Bíblia diz assim que Paulo debatia nas sinagogas. Ele foi para debater, porque ele achava assim, eu vou chegar lá, vou ganhar a parada. Só que para ele ganhar a parada, o pessoal queria matá-lo, ele tem que fugir e desceu num cesto de verdura pela muralha para não ser apanhado morto, que estava até esperando ele na porta da cidade, caso ele fugisse. Então, Deus falou assim, tá vendo, você não é capaz, Saulo. Aí ele foi para o deserto, passou um tempo, teve uma revelação maior de Jesus, se preparou, até que já falou, agora você está pronto, pode ir. Aí Paulo estava pronto mesmo, tá? Quem sabe você está que nem Paulo, né? Que só debatendo, em vez de deixar a Espírito Santo te usar para convencer as pessoas. Então, não fique debatendo, viu? Não fique discutindo religião. Não perca tempo discutindo religião. Fale a verdade. As pessoas vão pensar nisso. Vão falar um monte de coisa que você não concorda. Mas se você falar que não concorda, você fala o que você concorda melhor. Eu vejo assim. Então você tem a sua opinião, você crê nessa figura, nessa imagem, nessa entidade, nessa coisa, nesse espírito. Olha, eu tenho aqui o Espírito Santo que habita em mim. Jesus morreu por mim, então perdoa os meus pecados. Essa é a experiência. Conta a sua experiência, conta a sua história. Nós já falamos nas lições anteriores como é importante você contar a sua história. Porque contra fatos não há argumento. Você só fala assim, eu não tinha paz. As pessoas, por mais religiosas que sejam, não têm paz. Essa é a grande verdade, não tem paz. Tá? Parece que tem, mas não tem. Pode ter dinheiro, mas não tem paz. Pode ter fama, mas não tem paz. Pode ter uma família muito boa, mas não tem paz. Pode estar embaixo da ponte, também não tem paz. Já que está todo quebrado, também não tem paz. Quer dizer, só Jesus dá a paz e você agora tem a paz. Amém? A paz é uma experiência, você experimenta a paz. A paz não é uma teoria, não é um ritual. A paz é algo gostoso, maravilhoso, que só experimenta quem foi perdoado dos seus pecados. Fale isso para as pessoas. Conte essa experiência para as pessoas. Isso vai mudar a história das pessoas. Então, esse deve ser o seu preparo. E vamos continuar aqui ainda destrinchando um pouquinho mais esse assunto. Como você pode testemunhar eficazmente, quer dizer, com bons resultados? Bom, para sermos eficazes na comunicação da nossa fé em Cristo, devemos preparar uma apresentação. Olha lá. Primeiramente, simples, não complique, não vai citar textos bíblicos complicados, ou citar doutrinas complicadas, ou até problemas da igreja para a pessoa, né? Problemas da igreja, porque a igreja tem problemas, não porque a igreja de Cristo é problemática, mas as pessoas estão em fase de transformação, as pessoas estão ali num hospital para ser curadas, então nem todas estão plenamente sadias. O fato de estar doente não quer dizer que estão mortas, né? A diferença é que o mundo está morto, né? Quem está aqui está vivo, só que quem está vivo às vezes tem doença, tem deficiência, tem efeitos, mas estão vivos. Fale de Jesus de uma maneira simples para as pessoas, tá? O que mais? Segundo, compreensível, né? As pessoas têm que compreender o que você está falando. Nós usamos palavras, terminologias que não são compreensíveis. A pessoa não entende bem o que você está falando, você fala uma linguagem que talvez para nós cristãos, nós que já lemos a Bíblia, é tão familiar, mas para as pessoas lá de fora, que é isso, né? Então, elas não vão entender, então seja compreensível, né? E também, dentro dessa mesma linha, diz aqui que você deve ser também racional na apresentação do Evangelho, quer dizer, uma coisa que a pessoa entenda, né? É simples, compreensível, racional, quer dizer, a pessoa raciocinando, é lógico que o raciocínio não salva a pessoa, mas para ele poder crer, ele precisa entender do que você está falando, né?
para ele ter a opção de aceitar ou não, de crer ou não, mas racional sentido, ele entendeu mesmo, é compreensível, é razoável o que você está falando, mesmo que você está falando de um mistério, mesmo que você está falando de algo intangível, algo que não é palpável, algo que é até abstrato realmente para nós, que a fé trata de coisas invisíveis para nós, porém tem que ter algo racional no sentido do que você está falando, o que você está dizendo. Então, isso é muito importante para você então, ter um testemunho eficaz. Porque algumas pessoas, eles não querem saber de religião, eles não querem muito saber de tantas coisas, eles querem a verdade. Eles só querem a verdade. Há muitos que nem precisam ser convencidos de que devem se tornarem-se cristãos, né? De que devem tornar-se cristãos. Basta simplesmente apresentar-lhes o evangelho verdadeiro. Olha, tem gente que já está tão pronto, mas tão pronto, é que naquele peixinho que está ali com a boquinha aberta, joga a isca que ele vai morder a isca. Os peixinhos estão longe do barco, longe da rede, fugindo, buscando outras iscas que não são as suas. Você não vai pescar esse peixe. Nós somos pescadores de homens, temos que saber que peixe está mais perto, que isca que ele quer. Então, há pessoas que só querem a verdade, eles já estão buscando a verdade. Por isso nós colocamos um texto interessante que está em João capítulo 20, capítulo 3, versículos 20 a 21, naquela conversa de Jesus com Nicodemos. No versículo 16 ele fala o versículo mais conhecido da Bíblia, eu creio, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele continua dizendo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele falou assim, mas a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí chegamos aqui no versículo 20 e fala assim, porém, aqueles que querem a verdade se aproximam da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Há pessoas que querem a luz, há pessoas que querem se esconder, que gostam do pecado, querem o pecado. O pecado precisa de trevas. Ninguém vai ficar contando por aí que é adúltero, contando que assaltou um banco, ou contando que é pornógrafo, ou que é pedófilo, ou que é isso, aquilo, né? Que é mentiroso. Eu falo, só mentiroso, gente. Não, a pessoa mentirosa, ele tem que fingir que não é mentiroso. Ele tem que sempre fingir que está contando a verdade. Isso é trevas. Você não precisa fingir nada, você está na verdade, você está na luz. Tem pessoas que têm pecado, eles são pecadores, que todos são, mas eles querem algo mais, já cansaram disso. E Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados. Tem os que não estão cansados, Jesus não convida os que não estão cansados, convida só os cansados e oprimidos para aliviá-los, né? O médico não convida os sãos, convida os doentes. Há pessoas que acham que não estão doentes. Esses não vão no médico, não vão tomar remédio. Mas aqueles que falam assim, eu preciso, eu estou insatisfeito, não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero algo mais. Ele está praticando uma religião, ou está até sem religião, e ele fala assim, algo mais eu preciso saber. Aí você só expõe o evangelho para ele de maneira simples, compreensível, no poder do Espírito Santo, e ele aceita. Amém? Vamos ver alguns exemplos. O Zaqueu, né? Zaqueu, Jesus só passou perto dele, ele podia ter em casa, ele tinha uma casa bonita, luxuosa, podia ter o trabalho dele, ganhar muito dinheiro, foi tanta coisa, ele falou, não, eu quero ficar aqui na beira da estrada, aqui, e subiu numa árvore, que ele é meio baixinho, ia passar Jesus no meio da multidão ali em Jericó, aí ele queria a verdade, e Jesus viu aquele coração. Interessante que Jesus disse, todo aquele que quer conhecer a verdade, meu Pai se revelará a ele. Ele vai se revelar. Quem quer conhecer a verdade, Deus se revela. Lógico que ele vai se revelar através, né, de um instrumento, através de um canal, assim, eu e você, eu ou você, alguém tem que falar, mas Deus vai se revelar. Estava ali o Zaqueu, gente. E quem mais? Vamos falar um pouquinho da mulher samaritana? Ela recebeu Jesus tão mal, ela foi meio hostil com Jesus, ela não foi tão cordial na primeira conversa. Você é um homem, eu sou uma mulher, você é judeu, eu sou samaritana, você adora Jerusalém, eu adoro aqui nesse monte. Ele começou a discutir religião, mas Jesus viu ali um coração de alguém que queria a verdade, porque ela falou assim, quando o Messias vier, ele nos contará toda a verdade. Ela queria a verdade, gente. E a mulher tinha uma vida complicada, já tinha tido 5 maridos, eu não era nem casado mais. Olha, mas ela queria a verdade. Não julga as pessoas pela aparência, né? Deus deixou um Zaqueu rico, daqui a pouco ele tem Samaria, né? Na aldeia samaritana, e encontra essa mulher, né? Mais para frente você vê Pedro sendo convocado por Deus para ir até Cesareia, né? E falar com
gentil, um cidadão romano, que era até um centurião, que era o Cornélio. Ele queria a verdade, ele dava esmolas, ele até ajudava, ele fazia orações, ele queria a verdade. Pedro chegou lá, só apresentou o evangelho simples, aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo no mesmo dia. O Saulo de Tarso, gente, ele perseguia as pessoas porque ele queria a verdade, ele achava que os cristãos eram um bando de mentirosos. Falar que esses defuntos, Jesus estava vivo, que papo é esse? Ele acreditou naquela história dos soldados que foram pagos para mentir, dizendo que Jesus tinha sido roubado, e Paulo foi nessa, né? O Saulo entrou nessa aí. Ele perseguiu os cristãos, inclusive quando Estevão faleceu ali, ele morreu apedrejado, né? Foi assassinado, né? Ele foi executado ali. Então, Saulo estava lá concordando, esse é mais um mentiroso, ele é maluco, está dizendo que veio o céu aberto, cada coisa maluca, né? Mas ele queria a verdade, e Deus viu o coração dele, se revelou a ele. Aquele carcereiro de Filipos, lembra? Paulo chegou lá, depois foi açoitado, porque libertou uma moça endemoniada, mas ela era escrava, os senhores dela não gostaram daquela situação, foi para a prisão, foi açoitado, mas houve um terremoto naquela cadeia, que abalou os cárceres e surtou ele, e abriu as portas, sei lá, e a cadeia ficou ali aberta, e Paulo e Silas não fugiram, e o carcereiro chegou ali e já tinha ouvido eles cantando, ouvido eles falando, e ele queria a verdade. Aí o carcereiro pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Em Atos capítulo 16, você pode dizer que história linda. E Paulo foi fácil, né, gente? Esse homem fala: o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi assim então que aconteceu. Pessoas que queriam a verdade, amém? Receberam a verdade. Você está pensando assim, bom, mas como é que faz? Será que tem gente boa realmente? Sim. Jesus falou assim, há 4 tipos de solos para o semeador. Um solo que às vezes tem pedra, outro tem espinho, outras a semente nem cai, fica na terra dura, à beira do caminho, mas há muita terra boa por aí, que para receber a semente da palavra de Deus. Sim, a terra boa. Porém, há uma questão em Romanos 10, 13 a 15, que só você e eu podemos resolver. Que questão é essa? Porque no versículo 13 ele diz assim, Paulo diz assim claramente, pelo Espírito Santo, assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar um verbo quase pouco usado no dia a dia aqui, porque só tem sentido, no sentido mais espiritual, invocar, quer dizer, chamar para dentro de si. Invocar Deus significa eu quero Deus dentro de mim. Então uma invocação é isso, tem esse sentido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí Paulo faz uma pergunta, no versículo 14, como invocarão, aquele em quem não creram? Como invocarão? E como crerão se não ouvirem? Essa questão continua como se fosse uma equação, que nós precisamos resolver, uma equação matemática, uma equação evangelística. E como ouvirão se não há quem pregue? Ele faz outra pergunta, como pregarão se não forem enviados? Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Você está sendo enviado para pregar, para que as pessoas ouçam, as pessoas creiam e invoquem o Senhor e sejam salvos. Está entendendo, então? Como resolver essa questão? Você, então, você é enviado pelo Senhor para pregar, para que ouçam e ouvindo creiam e crendo sejam salvos, amém? E crendo invoquem o nome do Senhor e sejam salvos. Isso tem que ser resolvido. É por isso então que Jesus dá um comando importante e forma um exército, porque ele é o general. General é só general com exército, né? Se é exército, o general é uma pessoa comum. Mas ele está com o exército diferente, porque ele tem comando, ele que dá as ordens. Jesus, então, forma um grande exército, chamado Exército da Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? A comissão é o comissionamento de Jesus para que nós, seus discípulos, sejamos suas testemunhas aqui, onde você está, nas cidades mais próximas e até os confins da terra, tá? Em todas as nações. Ele diz aqui em Mateus 28, 19 e 20, Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Amém? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus então dá uma grande comissão, explica o que se deve fazer, diz que você está muito bem acompanhado, Então há uma convocação, tá? Então você foi convocado. Imagina aqui você que é um jovem, com 18 anos de idade,
aqui no Brasil, no caso, então você é convocado para o exército. Você tem que ir, você não pode negar, né? Senão será um desertor. Está havendo uma guerra na Ucrânia e lá parece que todos os homens, né, se não me engano, acho que de 20 a 60 anos, se não me engano, foram convocados para ficar na guerra. As mulheres foram liberadas para atravessar a fronteira, buscar um lugar seguro, os homens tinham que ficar lá, convocação. Tá? E então, não sei se alguém escapou, mas foram convocados com a guerra que está acontecendo lá agora, assim como os soldados russos foram convocados, nem sabiam para que direito, mas estavam lá, tirando bomba para todo lado. Né? Você não, você foi convocado, sabe que eu sou inimigo, sabe que eu sou general, quais são as suas armas, agora você tem que atender a convocação, porque essa convocação, ela foi liberada aqui, né, através de um decreto ou de uma ordem, né, do Supremo Comandante, tá? Então, você tem que obedecer. O comando não pode ser desobedecido, é imperativo. Ide, né? Vocês vão, ok? Então, foi convocado. E esse é um exército poderoso, na verdade, é o mais poderoso do universo. Temos à nossa disposição o maior poder do universo. Atos 1:8, assim, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou, eis que vos dou poder, né? Assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Tá? Você recebe o próprio Deus e foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz aqui em Efésios 1, 19 e 20, interessante, você precisa ter sabedoria e revelação para entender a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Né? Então, que poder é esse? Que ressuscitou Jesus dentre os mortos, colocando acima de todo principado e potestade. Você tem todo o poder de Jesus. Eu vi um pastor pregando uma vez e contando uma interessante, que ele estava assim, dizendo, Senhor, dá-me poder, Senhor, dá-me poder, Senhor, dá-me poder, e Deus falou para ele, não, Senhor, não tem mais poder para te dar. Como, Senhor? Não tenho. De todo poder. Ele falou, todo poder. Quando fala todo, não falta mais nada, não é verdade? É o poder da ressurreição de Jesus. É o poder que levantou Jesus dentre os mortos. Mas no inferno inteiro tentando já segurar Jesus na morte. Mas ele rompeu a morte pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Jesus vencedor está com você. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz o que? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só, armas poderosas. As armas da nossa guerra não são carnais, não são humanas, são espirituais, né, que fazem parte do exército de Deus. Deus coloca à sua disposição armas espirituais para destruir fortalezas do inimigo. Ele pode estar entrincheirado, pode estar, mas você vai chegar lá destruindo tudo. Não há poder, não tenha medo, viu? Não tenha medo de pessoas que têm autoridade maligna, porque muitas pessoas têm poder no inferno. Poder, eles vão buscar, eles fazem pactos, eles fazem cerimônias, e eles recebem entidades, espíritos, e eles vão, têm poder de matar, outros têm poder de fazer isso aqui. Tem um certo poder liberado de Satanás, né? Mas o poder maior está com você, tá bom? Não tenha medo das ameaças, não tenha medo. Não tenha medo. Tá? Você agora tem do seu lado quem? Olha quem está com você. Vamos ver aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você faz parte de um exército invencível. Amém? Porque o Senhor dos Exércitos vai com você, batalha por você, peleja com você. Ele está com você. Salmo 46 é maravilhoso. Assim, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Memorize esse salmo, você nunca vai ter medo na vida, tá? Salmo 46, olha, esse aqui é o remédio certo contra temores, contra medos, contra timidez. O Senhor dos Exércitos está com você, porque ele já começamos, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas da angústia. Deus está com você. Então, você faz parte do exército
invencível, amém? Invencível, ninguém pode com você, você e Deus já é a maioria, é maior do que tudo, amém? Mas esteja pronto para a guerra, esteja pronto, meu irmão, tem gente que não está pronto, está dormindo, descansando, distraído, tem as armas poderosas, né? Está sentado naquele canhão, ou naquele tanque de guerra, ali, mas está dormindo. Então, não adianta a pessoa, o soldado está no tanque de guerra poderosíssimo, todo de tecnologia sofisticada, com poderio, mas alguém ali joga um coquetel molotov, como diz, e baixa e explode tudo. Olha só, cara, bilhões de dólares foram embora porque alguém estava dormindo. Não seja soldado distraído. Qual a prioridade do soldado? Em 2 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você aqui, que Paulo diz, está aqui, olha, estou abrindo aqui a Bíblia, está dizendo assim, né? Versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Deu para entender? Você é um soldado de Deus. Então, não tem que parar tudo, ficar só na igreja orando, ou só sair pela rua falando de Jesus. Não, você vai ter suas atividades normais da vida, só que você não se envolve com elas, nem se distrai com elas. Você está numa guerra. Então, você apenas está ali naquele hospital, tomando de enfermeiro, de médico, está naquele escritório trabalhando ali na parte administrativa, naquela oficina mecânica, onde você estiver, você é apenas um soldado de Deus disfarçado naquela profissão, seja ali, como tem espiões por aí que vêm aqui disfarçados, saem pelas nações disfarçados, e você pensa que é só uma coisa, mas é outra, mas na verdade você então é um missionário de tempo integral, disfarçado na sua profissão, ou até mesmo de aposentado. Olha, você está em tempo integral na missão de Deus. A missão de Deus é de tempo integral, a gente não tem férias. Eu vou passear, você pode passear, mas a missão continua. Lá onde você está passeando, continue testemunhando. Se estiver no hospital, continue testemunhando. Onde você estiver, esteja testemunhando. Tá? Não se distraia, você está em guerra, o inimigo vai querer te destruir. Mas só o verdadeiro discípulo está verdadeiramente pronto. O que é o verdadeiro discípulo? Lucas capítulo 14, 31 a 33, Jesus fala assim, no 33, sabe o que Jesus fala? Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Assim, não está pronto para a guerra. Esse, para entrar no exército de Deus, ser eficaz, você ser eficiente, poderoso, invencível, tem que estar pronto. Tá? E nesse texto de Lucas, é interessante, Jesus começa contando uma história. Jesus era um bom contador de histórias. Você percebeu? Olha a história de papo furado, histórias com muita aplicação. Eram parábolas, mas eram histórias que você aprende coisas. Ele fala assim, olha, o rei não vai sair para a guerra com 10 mil soldados, se vem vindo outro contra ele com 20 mil. Então, ele fala assim, ele vai enviar uma embaixada, enviar uma comissão ali diplomática, pedindo condições de paz. Ele sabe que não pode vencer aquela guerra. E aí ele conclui assim, da mesma forma, aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Você está dizendo, olha, você está em desvantagem com o inimigo se você não renunciou tudo. Se você não é apegado às coisas dessa vida, se você tem outras prioridades que não são o reino de Deus, se a sua família é mais importante, se você é mais importante, se você é mais importante, você não está preparado. Você está em desvantagem com o inimigo, você vai perder a batalha. Tem muita gente que já tentou entrar nessa batalha despreparado. Gente, apanhou tanto que ficou desanimado, hoje está acuado num canto, não entra mais na batalha não. Mas não tem jeito, você está na batalha, você só está escondido na caverna. Mas você tem que fazer o quê? Prepare-se. Você vai estar verdadeiramente pronto quando você renunciar a tudo e falar, Senhor, nada mais é importante nessa vida a não ser obedecer ao nosso general, que é Cristo. O reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida. Todas as coisas que eu faço aqui são secundárias, o mais importante é o reino. Quando você estiver assim, está plenamente preparado, porque para chegar nessa condição, porque você já não tem mais nenhum apego. Aí Paulo diz em Atos 20, 24, sabe o que Paulo diz lá? Em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu termine ou complete a carreira que me foi confiada de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Quer dizer, nada era importante para o Paulo, a não ser cumprir a sua missão. A pergunta é, você conhece a sua missão? Alguma coisa é mais importante que a sua missão? Ou a sua missão é mais importante do que tudo? Onde você estiver, como dona de casa, como motorista, ou como um pedreiro, ou como engenheiro, o que é importante? O que é mais importante? Tá?
a profissão, a família, os negócios, o lazer, o entretenimento. Não, o mais importante é o reino de Deus. Está entendendo? Esse é o verdadeiro discípulo. Bom, mas a grande comissão, ela só pode ser realizada à medida que milhares de cristãos desenvolverem uma estratégia pessoal que esteja diretamente ligada à estratégia global de Cristo. Cristo é uma estratégia global, que envolve todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os países, de todas as nações. Só que cada um de vocês, cada um de nós, temos que ter uma estratégia pessoal. Quer dizer, como que eu vou realizar a minha missão? Porque cada um vive em contexto diferente, tem habilidades diferentes, mas a mensagem é a mesma. A mensagem não muda, o contexto que muda, né? Ou os contextos que mudam, mas a mensagem é a mesma. Por isso você precisa de uma estratégia pessoal. Aí nós temos aqui uma equação interessante, né? Você tem apenas um alvo. O alvo é ganhar almas, o alvo é testemunhar, o alvo é fazer a obra de Deus, mas não tem um plano estratégico baseado na Bíblia, né? Esse plano mais ação é só um sonho. Você tem um sonho frustrante, frustrado, né? Triste, pode ser até um pesadelo. Agora, se você tem um alvo, mas um plano bem bíblico, mas a sua ação ousada no Espírito, essa estratégia se torna em realidade. Vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Então deu para entender? Você tem um alvo, quer dizer, o desejo de fazer algo para Deus, mas não tem um plano bíblico, um plano no modelo de Cristo, no modelo dos apóstolos, no modelo apostólico. Mesmo que você vai para a ação, você vai ficar apenas num sonho, às vezes fica até só uma conversa que não sai daquilo. Mas você tem o alvo de cumprir a grande comissão, tem um plano baseado na palavra de Deus, tem uma ação no poder do Espírito Santo, isso se torna realidade. Amém? Então vamos para a grande realidade do exército da grande comissão, vencendo as batalhas, conquistando o território do inimigo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero dizer para o Zelco também, que pode falar assim, será que é isso mesmo? Mas Deus conta com você. Aí Jesus falou assim para os seus discípulos, como o Pai me enviou em missão permanente pela qual ainda estou responsável, assim vos envio. Envio a vocês. Desculpa aqui o erro de concordância. Assim eu envio a vocês. Bom, na verdade, o que está aqui em negrito é o que realmente é o texto bíblico. A outra parte aqui, em missão permanente pela qual ainda sou responsável, é uma paráfrase da Bíblia. Como o Pai me enviou, enviou vocês. Como o Pai enviou Jesus? Em missão permanente. Jesus estava aqui sendo carpinteiro de tempo integral, Jesus estava aqui sendo um profeta integral. Não, Jesus estava em missão permanente, que envolvia tudo que ele fazia. Não importa onde ele estivesse fazendo o que fizesse, ele estava em missão permanente. Jesus falou, eu vos envio em missão permanente. Onde você estiver, 24 horas por dia, você é um missionário de tempo integral, tá bom? Que tal você absorvendo essas lições? Então agora eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um plano bíblico, eu tenho que ter uma ação baseada no poder do Espírito Santo, aí você vai ser uma testemunha poderosa, um soldado poderoso, e eficaz no exército da grande comissão. Amém. Essa nossa série Evangelismo Intencional tem ainda alguns capítulos pela frente, tá bom? Então, continue ligado aí, continua no próximo vídeo, ou no próximo aula, quem está assistindo aqui presencialmente, ou pelo menos simplesmente está assistindo ao vivo, no próximo domingo, ou se você está assistindo um vídeo, então você clica aí, se já tiver disponível o próximo vídeo para assistir, aguarde que logo será publicado o próximo vídeo da sequência dessas aulas, Evangelismo Intencional. Iremos então para a parte 8. Deus te abençoe, em nome de Jesus.